Em um canto privilegiado da sociedade inglesa do século XIX, a prestigiada família Kensington vivia em uma vasta propriedade nos arredores de Londres. A mansão, envolta por extensos jardins floridos e cercada por altas árvores, exalava a grandiosidade de sua linhagem. Os Kensingtons eram conhecidos por sua influência, riqueza e, acima de tudo, por suas duas filhas encantadoras, Jane e Sarah. Jane, a mais velha, com seus 18 anos, era a personificação da graça e da elegância. Seus longos cabelos castanhos ondulavam ao vento como a seda mais fina, e seus olhos verdes, sempre atentos, brilhavam com uma inteligência afiada. Sarah, apenas um ano mais nova, não ficava atrás em beleza. Seus cachos dourados e olhos azuis celestes faziam dela o centro das atenções em qualquer evento. Juntas, as irmãs eram inseparáveis, e sua ligação era admirada por todos à sua volta. Por mais que o mundo exterior as visse como perfeitas damas, sem mácula ou segredos, o que poucos sabiam era que, por trás das portas da mansão Kensington, um mistério obscuro se escondia. As irmãs, ao longo de suas curtas vidas, haviam compartilhado muito mais do que apenas laços familiares e segredos juvenis. Elas guardavam algo que, se viesse à tona, poderia mudar a percepção de todos ao seu redor para sempre. Aquela semana marcava o início das festividades em comemoração aos 50 anos de casamento dos pais das garotas, o Duque Edward Kensington e a Duquesa Margaret. A família era amplamente respeitada, e todos na alta sociedade ansiavam por comparecer ao grande evento, que seria realizado nos grandiosos salões da propriedade. O baile de gala prometia ser a maior celebração do ano, repleta de convidados ilustres, desde aristocratas a membros da realeza. A mansão estava fervilhando de atividade, enquanto os preparativos eram concluídos. As irmãs, sempre cúmplices, participavam ativamente dos preparativos e pareciam, mais do que nunca, unidas em suas responsabilidades. No entanto, nos dias que antecederam o evento, Sarah começara a demonstrar um comportamento estranho, quase ansioso. Jane, sempre sensível às emoções da irmã, notara, mas optara por não pressioná-la. Na noite do grande evento, as irmãs desceram as escadas em direção ao salão principal, cada uma em seus deslumbrantes vestidos de cetim, e foram imediatamente cercadas por amigos e admiradores. A música preenchia o ar, e o aroma das flores recém-arranjadas misturava-se ao perfume das damas. No entanto, para Sarah, algo parecia fora de lugar. Havia uma sombra de medo em seus olhos, que nem mesmo Jane, tão observadora, conseguia ignorar. Enquanto o baile seguia, Sarah afastou-se do grupo, dirigindo-se para um dos jardins da propriedade. Jane, notando o desaparecimento repentino da irmã, foi atrás dela. Encontrou-a sentada em um banco de mármore, com as mãos trêmulas. Aproximando-se com cuidado, Jane sentou-se ao seu lado. Sarah, o que está acontecendo? Perguntou Jane, a voz suave, mas cheia de preocupação. Sarah olhou para a irmã mais velha com olhos marejados e, após um breve silêncio, finalmente respondeu. Eu não sei mais quanto tempo posso suportar isso, Jane. Não posso mais esconder a verdade. Jane ficou em silêncio, permitindo que Sarah continuasse. Tudo o que fizemos, todas as mentiras. Não posso mais conviver com isso, disse Sarah, sua voz trêmula. Jane sabia exatamente do que a irmã estava falando, mas ainda assim tentou acalmá-la. Sarah, você sabe que fizemos o que era necessário. Foi a única maneira de mantermos nossa família segura. A verdade era que, muitos anos atrás, um evento trágico havia marcado as irmãs. Elas eram muito jovens quando ocorreu, mas o impacto daquele dia havia moldado suas vidas para sempre. O pai das garotas, o Duque Edward, envolvera-se em negócios ilícitos e escusos com um grupo de aristocratas que tentava manipular a política do reino. Quando uma tentativa de chantagem havia saído do controle, um homem fora encontrado morto na propriedade dos Kensingtons. As irmãs, as únicas testemunhas do incidente, haviam sido coagidas pelo próprio pai a mentir sobre o que tinham visto.
Elas sabiam que se a verdade viesse à tona, a honra da família seria destruída e o escândalo seria devastador. Ao longo dos anos, as duas irmãs mantiveram o pacto de silêncio, escondendo o fardo que carregavam. No entanto, para Sarah, a culpa se tornara insuportável. Cada vez que olhava para o pai, lembrava-se do homem que ele era e do homem que se tornara. A pressão de guardar aquele segredo havia corroído sua alma, e agora, naquele fatídico dia de celebração, ela não conseguia mais aguentar. Precisamos contar a verdade, insistiu Sarah, com uma determinação desesperada. Jane, sempre a mais racional das duas, balançou a cabeça lentamente. Você sabe que não podemos. Se fizermos isso, destruiremos não só nossa família, mas também todas as pessoas envolvidas. É tarde demais para voltar atrás. Sarah se levantou abruptamente, os olhos cheios de lágrimas e de uma angústia profunda. Prefiro viver na verdade do que passar o resto da minha vida em uma mentira, gritou ela, antes de sair correndo em direção à casa. Jane hesitou por um momento, mas logo seguiu a irmã, determinada a impedir que Sarah cometesse qualquer tipo de erro irreparável. Quando finalmente a encontrou no salão principal, já era tarde demais. Sarah havia chamado-se a atenção de todos os presentes, e de pé no centro da sala, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela começou a falar. Eu tenho algo a dizer. Algo que todos vocês precisam saber. Anunciou, sua voz forte e trêmula ao mesmo tempo. O salão ficou em silêncio absoluto. Os convidados, confusos, olhavam de Sarah para Jane e depois para os pais, que estavam paralisados, sem entender o que estava acontecendo. Há muitos anos, algo terrível aconteceu nesta família. Algo que nós, Jane e eu, mantivemos em segredo por todo esse tempo. Continuou Sarah, ignorando os olhares chocados. Jane, que se posicionara ao lado da irmã, tentou segurá-la pelo braço, mas Sarah a afastou. É sobre nosso pai, disse Sarah com uma dor evidente na voz. Ele não é o homem que todos pensam que ele é. A tensão no ar era palpável, e os murmúrios começaram a percorrer o salão. O duque Edward Kensington, que até então estivera parado em estado de choque, avançou, tentando interromper Sarah, mas ela continuou. Um homem morreu por causa dele. E nós fomos obrigadas a mentir para proteger sua reputação. O choque entre os convidados foi instantâneo. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A verdade, escondida por tantos anos, agora estava exposta para todos verem. Aquela noite, destinada a ser uma celebração de alegria e prestígio, transformou-se em um cenário de desonra e ruína. A imagem perfeita dos Kensingtons foi quebrada para sempre, e as irmãs, apesar de terem revelado a verdade, nunca mais seriam as mesmas. No final, o preço da verdade foi alto. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!